Estamos iniciando o programa Diálogo sobre a Vida. Eu, Eduardo Iver, meu grande amigo Marcos Rezende, dialogamos, investigamos, sempre inspirados pelos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, esse grande ser que trouxe tantos benefícios e tantas boas reflexões para a nossa vida. O tema escolhido para hoje é a necessidade de estar só. Vocês observam que a nossa sociedade, cada vez mais, é uma sociedade de pessoas que não conseguem conviver com elas mesmas, não conseguem conviver com silêncio, não conseguem viver sós. A maneira como nós somos educados e a própria cultura em que nós vivemos nos traz estímulos contínuos e nós nos habituamos, através, inclusive, do processo educacional, em casa e nas escolas e universidades, que nós precisamos estar sempre recebendo novos estímulos para aprender e para viver, né? É como se a vida não tivesse sabor se nós não estivéssemos sendo continuamente estimulados, desafiados, buscando sempre alguma coisa para ocupar a nossa mente. E não é por acaso que a indústria do entretenimento ganhou uma dimensão fabulosa, né? Especialmente nos últimos anos, são bilhões e bilhões que são gastos para todo tipo de entretenimento. Isso, se nós compararmos, por exemplo, com a vida dos nossos pais, dos nossos avós, ou até antes, né, era muito diferente. As pessoas viviam mais em casa, ou também saíam, mas não havia tanta demanda para que nós ocupássemos o nosso tempo todo com alguma coisa. E você vê que hoje você tem uma oferta de, de oportunidades para você se divertir, para você fugir do enfado, fugir da solidão, que acabam acontecendo como uma consequência de você não dar tempo para você conhecer quem você é. E não tem tempo também para se conhecer através dos relacionamentos. Você vê quantos relacionamentos hoje são rasos, superficiais, que as pessoas não se abrem, né? Você vê, existem muitas charges, muitos comentários, né? Que as pessoas estão juntas, mas cada um está no celular, cada um está pensando numa coisa diferente, né? Às vezes a televisão está ligada, em vez de você estar conversando, mas está prestando atenção à televisão. Então, é aquela invasão de privacidade, vamos dizer assim, que você acaba não conseguindo conversar com a esposa, com os filhos, com os amigos. Não há mais tempo para isso. O entretenimento passou a ser mais importante. Então, qualquer tempinho que tenha, você vai pegar o celular, ver as últimas mensagens, as últimas notícias, as últimas novidades, os jogos, enfim, toda essa parafernália, né, que existe na TV, nos tablets, nos celulares e em toda a parte, né? No cinema, no teatro, e nos parques. São muitos atrativos, né? O turismo, que levam a pessoa para longe dela mesma e também para longe das pessoas com as quais ela se relaciona, porque é muita demanda, é muita oferta, é muita, vamos dizer assim, a pessoa ela é bombardeada com toda essa parafernália de chamadas, vamos dizer assim, né? E a propaganda, lógico, reforça tudo isso, né?
Você vê que a TV, como é que a TV consegue manter a pessoa sempre atenta? É bombardeando com propaganda, já dá um spoiler de como vai ser o filme, a novela, o programa esportivo e assim por diante, o BBB, essas bobagens todas, né, acabam sendo trabalhadas por marqueteiros muito experientes para chamar a atenção, para fazer com que as pessoas se voltem para aquilo que geralmente não tem importância nenhuma para as suas vidas, que não vão enriquecer em nada as suas vidas, mas que acabam tomando a nossa mente, tomando o nosso tempo, e se nós não tivermos despertos, nós somos envolvidos por tudo isso. Então, nós temos que estar muito atentos. E o Krishnamurti, já naquela época, né, quando a indústria de entretenimento era muito menos ativa, né, já dava essa dica de que nós temos que estar perceptivos para essas fugas constantes que nós desenvolvemos para sair de nós mesmos, para deixar de olhar a vida como ela é e entrar no mundo do entretenimento, da diversão, do faz de conta, né? Aquele grande teatro, né? Em que as pessoas não são, na realidade, pessoas, são personagens. E, às vezes, surge a imitação dos personagens. As pessoas veem uma novela e querem levar uma vida parecida com os atores da novela. Então, é um conjunto muito grande, de um bombardeamento de, de matérias, de visões, de sons e de sensações que fazem que nós percamos essa possibilidade de um mergulho interior, que é diferente de você estar na solidão, de você estar se sentindo com enfado ou numa condição de isolamento. Não é? Então, Marcos, partindo dessa condição, que é uma condição que todos nós percebemos em nós e no mundo, né? Como é que nós podemos trabalhar para que nós possamos usufruir um pouco mais daqueles momentos tão preciosos em que nós encontramos com nós mesmos, né? Aquele momento que é tão necessário, como coloca o Krishnamurti, de estar só. Edu, esse tema é bem sensível e é um tema que toca a vida das pessoas em geral, né? Existe tanto sofrimento por conta disso, por conta desse sentimento de solidão, às vezes de abandono, de isolamento, né? Você está trazendo a perspectiva de um encontro consigo mesmo, né? De um momento, um momento de entrega a si mesmo, de não fugir para alguma coisa, não procurar se preencher com alguma coisa, né? É assim que eu sinto que você está falando. Eu digo para você que esse tema, para mim, é muito, muito palpitante hoje. Eu não sei se é pela fase de vida que eu estou vivendo, e às vezes você passa por uma fase, né, que você está com a família, aquele barulho, você se acostuma com um padrão de vida. Depois você vem em outras fases, que você está mais só e tal. E tem os dois lados. Tem pessoas que se acostumam tanto com a solidão, elas ficam tão cheias de manias, tão cheias de idiosincrasia, tão difícil de compartilhar, às vezes, que é complicado, né? Então, a gente tem que fazer essa diferença que o Krishnamurti fala entre solidão, no sentido de isolamento, e estar só, que é esse sentido que você está colocando, que é você permitir a si mesmo um momento de nada, um momento de entrega, um momento que você não está procurando nada, nem fugindo de nada, nem buscando preencher, você está só fluindo a cada momento, né? Fluindo com o que quer que a vida esteja apresentando a cada momento.
Eu vejo que a solidão em si não é um problema. O problema é o temor que ela gera, né? Ela gera um pensamento assim, toda noite, o que eu vou fazer? Com o que eu vou sair? O que eu vou programar? Quer dizer, a pessoa tem que estar sempre preenchendo, né? Quando você está na correria, no trabalho, você nem percebe, né? Mas quando você se depara com aquele momento que você não tem nada planejado e tal, dentro desse automatismo, que é essa vida habitual, mecânica, sempre fazendo alguma coisa e tal, dá aquele susto assim, né? Como que eu vou preencher esse vazio? E às vezes é hora de você parar e olhar para ele, dar um certo constrangimento, uma certa frustração, um impulso de correr para ligar para alguém, chamar alguém para tomar um café, para fazer alguma coisa, né? Ou ligar a televisão, que também é uma forma de ter companhia. Você às vezes está em casa, sozinho, e você liga a televisão, é como se você não estivesse sozinho, você está ali preenchendo aquele espaço, né? Então, são questões profundas e que, como diz o Krishnamurti, você, dentro de um centro de egocentrismo, que é a sua cabeça voltada para si mesmo, para os interesses, para os prazeres, né? Para as conquistas, você cria esse centro de isolamento. E às vezes você pode estar com pessoas, estar no grupo, mas aquela sensação de não compartilhar no sentido mais amplo, mais profundo. Às vezes você está casado, né, convivendo todo dia com uma pessoa, e é como se fosse mundos em tanque, mundos impenetráveis, né? Por outro lado, às vezes você vê uma pessoa que está em todas, né? Está sempre agitando, está sempre na social, nessa de estar sempre com a turma, e, no entanto, está profundamente só interiormente, né? Então, assim, é um tema que eu acho que a gente vai ter que mergulhar um pouquinho mais profundo, Edu, porque eu, sinceramente, a gente até já falou sobre esse tema com outro título, eu acho. Mas eu não sei se eu aprendi, não. Eu ainda tô querendo entender isso numa profundidade maior, porque essa dinâmica faz parte da minha vida. Às vezes, sentimento de solidão, às vezes, um prazer imenso de estar só, né? Aquela alegria que vem sem motivo, e que talvez se tivesse alguma pessoa, a energia já estaria focada em alguma outra coisa e não teria aquele estado de, sei lá, de alegria, de graça, um estado que vem sozinho às vezes, né? Então a gente tem que tentar ver o que pressiona em direção, né? E como abrir essa prisãozinha que a gente cria para nós mesmos. Como é que você entende isso aí, Edu? Certo? Ô, Marcos, o seu microfone, eu não sei se está com algum problema, mas a sua voz está mais baixa do que o normal. Não sei se é a posição do. E agora, melhorou? Melhorou. Mas Puxa vida. é que alguns momentos até eu tive dificuldade de entender o que você estava falando, mas melhorou sim. Pois é, Marcos, eu vejo que os nossos relacionamentos acabam ficando muito rasos, né? Em função dessa tentativa de fugir de nós mesmos. Que na medida que nós fugimos de nós mesmos, nós também fugimos das pessoas que estão conosco. Às vezes as pessoas casam ou namoram, convivem com um companheiro, inicialmente para preencher um vazio. Mas quando eles percebem que aquele vazio não mais está sendo preenchido, aí eles fogem buscando outra fonte para preenchimento daquele vazio. Aquela pessoa não serve mais porque não está mais cumprindo aquela função que deixa de ser uma busca egoísta, né, de preencher o vazio, de
trazer algum tipo de entretenimento, trazer prazer, enfim, preencher a vida com alguma coisa que vale a pena, né? Às vezes, a pessoa está com outro, mas está sentindo aquele enfado, está chateado, não está vendo nada de bom naquele momento, mesmo estando junto de alguém, né, que pode ser importante, né, um parente, mas existe aquela necessidade de, de preencher, que é o desejo de encontrar alguma coisa que faça sentido, que faça a pessoa mais feliz, o que é uma grande ilusão. Mas vocês veem que existe muita oferta no mundo para isso, porque existem muitas pessoas carentes, muitas pessoas que não conseguem encontrar um significado para a vida, não conseguem se relacionar e estão cada vez mais sós. Você vê a depressão, né? A depressão é um caso típico, né, de pessoas que se sentem completamente isoladas, mesmo quando estão em volta de várias pessoas no trabalho, em qualquer lugar em que elas estejam convivendo, mas elas não se sentem acolhidas, preenchidas, não sentem parte, ou seja, é como se a vida tivesse sem gosto, insossa, não é? Edu, Então, elas esse estão vazio procurando pode alguma ser, coisa, esse vazio hein? pode ser preenchido? Esse vazio pode ser preenchido? Porque todo mundo quer preencher esse vazio. Será que isso não é uma coisa insaciável, tipo beber água salgada? O que você acha? Pois é, quanto mais você busca fora o saciar, né, mais a pessoa percebe que não era bem aquilo que ela queria. Né? Você vê, isso nos relacionamentos é muito comum, né? A pessoa tinha um relacionamento, aí ela fica chateada, não tem mais paciência, perdeu o gosto daquele relacionamento, aí vai procurar outro. É que nem Aí o no gosto do início parece chiclete, né? legal, né? Parece Que nem o muito gosto do legal, chiclete. Passou, é, já não tem passou, mais aí graça. não serve mais, cospe, né? Então, aí vai procurar outro que tem mais sabor, né? Então, é como se a vida tivesse continuamente sem sabor e você precisa de alguma coisa para trazer um novo sabor, uma nova experiência, um novo prazer, uma coisa excitante, né? Você vê como o entretenimento tenta tornar a vida mais excitante, porque as pessoas estão tão enfadadas, estão tão chateadas, estão levando uma vida tão sem brilho, que precisam de muito estímulo, muita adrenalina para conseguir sair desse estado. Só que elas são levadas a uma adrenalina mais alta, mas quando acaba a adrenalina, aí piora mais a situação. É muito comum a pessoa, depois de ter uma excitação muito grande, cair na depressão, né? Aí fica naquele alto e baixo, nunca consegue encontrar o seu equilíbrio. Então, é isso que você falou, Marcos. Será que nós podemos encontrar fora a solução para os nossos problemas, né? Esse preenchimento é possível, porque quem que vai preencher uma coisa que está dentro de nós, né? Como é que você pode preencher? Mas, ao mesmo tempo, Edu, não adianta a gente falar que não vai e continuar fazendo, né? Porque isso não é uma decisão que o racional resolve. Bom, agora eu não vou me preencher mais. Não vou ligar a televisão, não vou para o cinema, não vou namorar, não vou. Não adianta decidir isso. O que a gente precisa é perceber o movimento da consciência, fugindo, querendo fugir de si mesmo, né? Esse processo de fuga, na verdade, é essa busca de preenchimento, né? E Você eu, falou uma coisa interessante, né? Você disse, não, eu não vou ao cinema, não vou ligar a televisão, não vou sair para namorar, mas ele fica em casa chateado. Não adianta nada, né? pois é, pois é. Por isso que essa temática não pode ser teórica, né? Ela é vivencial, né? Então, assim, eu tenho experimentado isso. Momentos que eu quero preencher com alguma coisa. Mas estar consciente desse movimento, talvez emocional, né, é o começo da libertação dele, e não a negativa dele, de que isso não pode ser. Não.
o movimento emocional ele está acontecendo, né? A fuga do estar só, ele está acontecendo. Aí você olha, aí você acaba reparando que muitas vezes o que te dói é a imagem que você faz da solidão. Quando você encara ela, você descobre que ela é legal, que ela é até gostosa, né? Mas a imagem que você faz de si mesmo, isolado, abandonado, no sábado à noite, não vai incomodar ninguém, não vai ligar para ninguém, não vai se preencher com alguma programação, sei lá qual, entendeu? Quando você não faz nada, você só olha aquele estado e não faz nada, o estado se dissipa, né? Então assim, o Krishnamurti é bem enfático nisso aí, nessa diferença entre estar só e a solidão. Esse estar só é um estado inteiro, é um estado de clareza, de bem-estar. Você não está buscando nada, nem está fugindo de nada. Você está pleno. Mas, muitas vezes, a gente não está pleno, a gente está angustiado com alguma coisa. Essas angústias vêm de camadas muito inconscientes que pressionam a nossa cabeça, pressionam as nossas ações, né? E aí a gente tem que olhar para a pressão que está acontecendo, me empurrando, não criar um conflito com ela, não criar uma resistência a ela, né? Mas estar consciente de que existe uma pressão que ela está te levando, mas se você está consciente, ela é cada vez mais fraca. E se você não está Agora, consciente, você é escravo dela. olha que interessante. Normalmente, nós não conseguimos entrar nesse estado de tranquilidade, de satisfação interior, porque a nossa mente está angustiada, né? Se você está num estado de angústia, você não consegue ficar bem com você mesmo, né? Então, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de lidar com angústia, com estresse, com, a, com as obsessões que existem, né? Com os medos também, né? Como é que você vai ficar sozinho se você está com medo? Geralmente você tenta preencher o espaço para poder fugir do medo. Então você foge do medo, foge da chateação, foge de encarar a realidade como ela é, porque a realidade é muito dura. Chegamos ao final da primeira parte do nosso programa. Vamos para um breve intervalo. Espere um pouco e já estaremos de volta. Até já. Estamos de volta, dialogando, nessa série de programas Diálogos sobre a Vida. Eu e o Eduardo debatemos aspectos da obra do Jiddu Krishnamurti. E o tema de hoje, a necessidade de se estar só. Existe uma condição que é necessária existir na nossa vida para que a gente possa ter essa capacidade de parar e não buscar nada fora de si, né? Porque se você está muito ansioso, você não consegue fazer isso, né? Edu, e olha só que interessante, como essas coisas vão se interligar. A maioria das pessoas acha que ama outras a partir dessa busca de preenchimento, não é? Então, você conhece uma mulher, ou a mulher conhece um homem que encanta, que acha lindo, tudo fica cor-de-rosa, né? Aquela busca pelo encontro, pela fusão no sentido mais amplo, etc, etc, né? Enquanto é tudo cor-de-rosa, né? Enquanto o chiclete ainda está doce, está tudo bem.
Aí passa isso, cai no vazio novamente. E a pessoa dizia, eu amo, e depois esse amor não existe mais. Né? Quando é exatamente o contrário. Somente nesse estado de estar só, de interesse, de plenitude, que vem a nós, a gente não produz ele porque quer. Somente nesse estado é possível haver amor no sentido real, no sentido que não está cobrando nada, não está demandando nada, não está querendo se preencher. Né? Agora, enquanto houver a busca de prazer, a fuga da solidão, a busca de preenchimento, o amor não é possível, porque tudo isso é um processo egocêntrico. Né? Enquanto houver o egocentrismo, o amor ele não se expressa, ele está ali encapsulado, ele está totalmente aprisionado. Né? Então, são estados da mente que se misturam com os pensamentos, com as emoções e tal, que a gente precisa ir clareando, precisa ir, mas não teoricamente. A gente precisa ir observando à medida que eles acontecem, né? Porque todos nós, às vezes, temos algum tipo de contração mental. Quando não é uma busca de um preenchimento decisivo, é outro tipo, através de uma ideologia, através de uma ansiedade por realizar uma coisa e tal. Né? Eu vejo que tudo isso são contrações desse equipamento mental que são egocêntricas. E que para a gente realmente falar em amor, falar em verdade, em sabedoria, a gente tem que estar num estado não egocêntrico. E é muito difícil não estar no estado não egocêntrico, porque o nosso pensamento está sempre tricotando. Tricotando, eu quero isso, eu vou fazer aquilo, assim eu gosto, o meu ideal é esse, isso aqui dá sentido à minha vida, lá, lá, e não há aquele fluir com aquela bênção que só vem quando a gente não está fugindo para nada, nem procurando nada. Como é que faz, Edu? O Krishnamurti ele não gosta de dar nenhuma receita de bolo. Ele é avesso a qualquer tipo de indicação de como fazer para se livrar de alguma coisa. Mas ele comenta, por exemplo, quando você tiver oportunidade, caminhe num local bonito, junto à natureza, no meio das árvores, ou mesmo numa praia, de preferência em locais não barulhentos, né? E, e simplesmente observe, né? Isso, eu acho que devo chamar isso de exercício, não sei, mas é uma prática. É uma prática de não distração. Eu digo assim, uma boa prática, que não é uma receita de bolo que você não vai dizer, agora eu vou contar no relógio, eu vou ficar 5 minutos sem pensar em nada. Aí, se você conseguir, oba, é isso. É você se dar a oportunidade de estar inteiro no momento que você está olhando uma árvore, ouvindo o canto de um pássaro e observando os detalhes das folhas que estão balançando, né, suavemente ao sabor dos ventos. Então, você começa a ver certas nuances de cores, detalhes, né, coisas que você não se dava a oportunidade de ver, porque a mente estava sempre agitada, buscando alguma coisa. Então, ele, nos livros dele, especialmente, né, naqueles diários do Krishnamurti, né, ele, ele narra muitos momentos em que ele estava tendo esse tipo de experiência, caminhando, observando o pássaro, observa o sino da igreja tocando e vê como o sino da igreja é belo quando ele flui entre as árvores e pelo rio, e como chega aos nossos ouvidos, o encanto que tudo isso produz dentro de si. Então, é uma narrativa que, de certa maneira, nos mostra o tipo de mente que ele tem, mas também mostra que é possível nós nos permitirmos
estar em determinados ambientes, né, sem buscar nada, simplesmente Edu, observando, e, e ele coloca que isso traz uma grande satisfação. Você simplesmente observar o belo, observar o movimento da natureza, isso é algo assim que não veio para preencher, mas veio para ser curtido, vamos dizer assim, sem nenhuma vontade, sem nenhum desejo de apropriação, simplesmente sentir, né, aquela beleza daquele momento e ser aquela beleza ao mesmo tempo. Edu, essa fala sua me lembrou um episódio. Para você ver como o Krishnamurti não dá receita para ninguém, né? Nós estávamos lá no Paraíso na Terra com o professor P. Krishna, e é uma pessoa que trabalhou com o Krishnamurti, que conhece profundamente o ensinamento dele e vivencia também, né? E o professor P. Krishna estava dando palestras e diálogos desse tipo que nós estamos fazendo aqui agora. E aí, um Krishnamurtiano, né, essas pessoas que pegam ao pé da letra, né, virou para ele e falou assim: Ah, por que o senhor não vai lá na, no topo da montanha, deixar a brisa bater no seu rosto, sentir o não sei o que lá e tal, sentir o aroma de não sei o que. Aí o Pedro falou assim: Eu só estou tentando ser eu mesmo. Ou Nós não seja, podemos ser Krishnamurti, né? mesmo assim, eu acho que quando ele dá essa dica que você falou, que vários livros dele, ele vai relatando a paisagem, vai relatando o ambiente, ele tá mostrando a importância da sensibilidade, né? De você sair do egocentrismo. Porque às vezes você está nesse ambiente, mas você não vê o ambiente, você não ouve, você não sente nada. Agora, você não tem que imitar ele, você tem que ser você mesmo. Né? Então, qualquer coisa, se ela é tomada ao pé da letra, ela perde essa espontaneidade que é essencial nesse tipo de compreensão. Né? Então, eu vejo, voltando ao ponto do egocentrismo, o Krishnamurti ele tenta mostrar como nós somos egocêntricos. Mas não adianta falar, você é egocêntrico, você é egocêntrico. Não, ele vai descrevendo coisas que normalmente a gente não percebe. Né? A gente dirige, a gente anda para lá, anda para cá, uma insensibilidade total. As pessoas passam, não significa nada para a gente. Ou seja, a gente vive numa redoma de isolamento. Né? Então, esse despertar da sensibilidade, esse sair desse centro de isolamento, é um tremendo desafio, mas isso você não faz por um ato de vontade. Você faz pela percepção dos movimentos do pensamento em torno de si mesmo, dos seus interesses, da sua família, do seu mundo, vamos dizer assim. Né? Então, quando você percebe o pensamento fazendo essa trincheira de egocentrismo que a gente faz o tempo todo, aí, aí você pode olhar para isso tudo e estar fora disso num instante. Né? Mas o pensamento vai voltar a fazer isso. Quanto mais atenção você der ao processo, sempre que ele estiver acontecendo, e o sentimento de isolamento, de solidão, é um processo egocêntrico. Enquanto que o estar só não é egocêntrico. Pelo contrário, é um Marcos, estado de amor. Ah, eu queria fazer uma pergunta, então. Você acha que você pode fazer um treinamento para se tornar mais atento? olha, depende do que você chama de treinamento. Você fazer alguma coisa para aprender a observar melhor a beleza de uma flor, o som do passarinho, o sorriso de uma criança. Será que é possível você trabalhar isso ou isso tem que vir naturalmente, sem que você faça nenhum esforço? Não, eu acho que você pode. Quer ver um exemplo? Quando você quer dormir e não consegue, acho que não é seu caso, porque você falou que você bate na cama e você dorme.
Mas tem muita gente que não tem essa qualidade aí. O pensamento começa a ciscar. Começa. Às vezes eu acordo de madrugada e o pensamento, se deixar, meu amigo, acabou a noite de sono. Então, um exercício que dá para fazer é começar a ficar ligado nos sons. Aí você ouve um barulho de um carro, você ouve um cachorro que late, você ouve um grilo, você ouve um vento. Se você ficar totalmente ligado nos sons que chegam ao seu ouvido, a mente fica quieta. Isso é um treinamento. E você dorme, né? Mas o tal do mindfulness, que o pessoal fica botando a consciência na respiração e tal, né? Eles conseguiram aliviar o sofrimento de prisioneiros que têm prisão perpétua decretada, né? Porque se o cara ficar no agora, se ele não pensar no amanhã, alivia muito mais do que você pensar o que vai acontecer, né? Enfim, o estado de atenção é você estar no agora. Mas, quando o pensamento viaja, se você ficar irritado com isso, você está em conflito. Então, é uma paciência infinita. Agora, toda vez que você percebe ele viajando, você já está em atenção. O problema é que ele vem, às vezes, com uma força tão grande, que ele te leva de roldão e a percepção desaparece. Então, Mas olha só, o treinamento dos exercícios de concentração, né, é treinamento. Só que embota a mente. A mente fica rígida, né? Então, eu tenho a impressão que é um trabalho permanente. E o pensamento vai fugir 1000 vezes e você não vai brigar com ele. E você estando consciente que ele fugiu, você já está em atenção. Agora, é um cavalo difícil de domar. Isso varia de pessoa para pessoa. Dependendo do tipo de problemas emocionais que a pessoa tenha, esses problemas emocionais, eles pressionam o mental da pessoa, pressionam os pensamentos. Então, você tem que estar consciente também dessa pressão, né? E interfere no seu pensar. É um processo muito laborioso. Eu não acredito que seja um treinamento. Eu acredito que seja um trabalho. Porque um treinamento, você visa um resultado. E eu tenho a impressão que esse trabalho ele não tem fim, ele é infinito. Né? Mas, eu lógico, gostei dessa palavra de não treinamento, mas trabalho, porque você pode perceber a verdade da importância de você estar desperto, né, aware, como se usa em inglês, que quando você estiver caminhando, você se propor a observar mais. Isso é uma coisa que você pode fazer conscientemente, e é uma coisa muito boa. Então, mas aí você vê que não não está não deixa de observando. ser uma ação que você se propõe a fazer. Não é uma coisa que chega assim do nada. Você diz, ó, eu vou fazer uma caminhada silenciosa, não vou ficar batendo papo com ninguém, nem preocupado com nada, mas vou observar com a maior profundidade possível. É lógico que você não pode brigar com o pensamento. Se vier algum pensamento, tudo bem, você deixa ele passar. Mas isso não deixa de ser uma proposta que você faz para você mesmo, que eu acho que permite com que você veja melhor, Quem né? faz essa proposta, Edu? Até nos relacionamentos é possível isso. Você se propor, eu vou observar melhor as minhas reações, não é? Isso Mas, às é uma vezes, elas proposta. vão escapar. Você sai para a caminhada com esse propósito, mas daí a 2 minutos você já está pensando na conta que você tem que pagar, por exemplo. Se você levar isso numa boa e voltar numa boa para observar um pouco mais, aí vem atravessa com outra coisa te desvia para um outro lado qualquer, e você fizer isso na paz, eu acho que serve. Eu acho que é um bom propósito. O problema é que essa decisão de que vou estar atento, ela é uma decisão do pensamento. E o pensamento em si é um estado de desatenção.
entendeu? Então, assim, o propósito de, poxa, eu estou percebendo que esses pensamentos me jogam para baixo, eu quero mudar a direção deles. Isso é possível, você fazer a substituição. A gente que Krishnamurti não fala muito nisso. Ele fala muito no vazio, né? No esvaziar-se, nesse estado mais pleno, que é esse estado de uma atenção espontânea e natural. Ele não fala da substituição de pensamentos, mas às vezes você está vendo que uma linha de pensamento está te levando para um buraco e que você tem que dizer, não, para, vou substituir por um pensamento diferente. Ou seja, você está usando conscientemente a substituição, ainda que seja um paliativo, né? Porque você está sofrendo uma pressão emocional e que, se você deixar o pensamento solto, ele faz um desastre, ele vai fazer coisa errada, né? Então, assim, cara, é um laboratório muito amplo. Não dá para a gente dizer é assim ou é assim. Todos nós, cada um de nós é esse laboratório que envolve o emocional, que envolve o mental, que envolve o vazio, envolve essa inspiração que vem, envolve aquela dor da solidão que você tem que parar, olhar para desmanchar. Cada um de nós é esse laboratório, não tem jeito. Agora me veio assim, ouvindo o que você falou, me veio assim à cabeça uma possibilidade de você, essa proposta de você observar melhor, de estar mais atento, pode talvez não vir do próprio pensamento, pode vir de uma fonte superior, pode ser uma inteligência que se manifesta, né? Quando você está tranquilo e que induz esse estado de atenção. Não porque você queira, mas porque é uma coisa natural estar atento, né? Benéfica e até necessária. Ela Né? pode vir da compreensão de que o pensamento é uma fuga do agora. E aí você passa a desacreditar nas maquinações que o pensamento está fazendo o tempo todo. Você passa a tirar o crédito, porque normalmente esse movimento mecânico do pensamento ele gera crença, ele gera pseudo-verdades, ele gera preconceitos, ele gera barreiras, ele gera todo tipo de problema, né? Então, quando você desconfia da atuação do pensamento, você tem uma compreensão que ele é sempre contra a unidade da vida, né? Ele é sempre segregacionista, ele é sempre segmentador, vamos dizer assim. Tirando esse crédito, essa compreensão ajuda. Só que, como ele está ligado a questões emocionais que vêm do inconsciente e que tem a ver com coisas muito profundas, tem a ver com escândalos de outras existências, tem a ver com a educação da primeira infância, tem a ver com experiências que você passou e que te marcaram de formas diversas, né? Então, às vezes, vem pressões do emocional que você não sabe de onde vem, ou sabe também que dói, vamos dizer assim, e o pensamento sai reagindo, como você falou, né? Armando, se defendendo. A gente cria tantos mecanismos de defesa que a gente nem imagina, né? E aí tudo é um processo. Tudo é você estar querendo sempre aclarar o que quer que venha à tona. Para algumas pessoas, vai ser um trabalho mais fácil. Para outras, mais difícil, porque cada um tem o seu background, tem o seu próprio peso, né? Cada pessoa é pesada ao seu modo e leve ao seu modo, né? Então, quanto mais a gente for capaz de trabalhar esse lado pesado de uma forma a dissolver esses lados mais densos da nossa natureza mental e emocional, mais leves nós ficamos e mais compreensivos também. Então, eu vejo que isso que você falou pode vir numa compreensão, realmente eu entendo. Só que na hora que o pensamento está bombardeando, opa, agora é a hora do trabalho, não adianta teorizar muito, não.
eu queria trazer um comentário que o Krishnamurti faz, que eu achei muito bonito, né? Ele falou o seguinte: na hora que você consegue parar essa busca de preenchimento, né? E você percebe a inutilidade de perseguir, né? Alguma coisa, aí você é capaz de encontrar um verdadeiro tesouro. Eu achei muito interessante essa afirmativa dele, né? Que na hora que você está vazio e não está buscando preenchimento, aí você pode ter acesso a um verdadeiro tesouro. Que tesouro é esse? Cada um tem que descobrir. Chegamos ao final do nosso programa. Vocês podem nos acompanhar, todos os programas que se encontram gravados no YouTube, no canal da TV Supre, da União Planetária, assim como no canal da Sociedade Teosófica no Brasil. Um abraço, até o próximo programa.